Olá, querido irmão e querida irmã que nos acompanha pela Web TV da Aliança de Misericórdia. Feliz Páscoa, é um tempo maravilhoso que nós vivemos na igreja. Jesus ressuscitou e está vivo. E o Evangelho de hoje nos convida a entrar no mistério da presença de Jesus no meio de nós. Acompanha junto, pega aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas como isso aconteceu faz 3 dias e todas essas coisas estão repercutindo. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Irmãos, muitas vezes nós somos como estes discípulos, que no meio do caminho andam, percorrem a estrada, mas não percebem que Jesus caminha com eles, que Jesus caminha conosco. O Evangelho dos discípulos de Emaús
nesse período da Páscoa, vem nos alertar que o Senhor está vivo, Ele ressuscitou, que Ele caminha conosco. Ele não nos deixa sozinhos. E nós temos que perceber a Sua presença, que vai ao nosso lado, que caminha com cada um. Esta Sua presença que nos anima, que nos enche de alegria. Não arde o nosso coração quando escutamos a Sua palavra, diz os 2 discípulos. Não arde também o nosso coração quando Jesus se faz presente, vivo no meio de nós? Devemos alimentar a nossa fé com a presença viva de Jesus. Ele caminha ao nosso lado. Ele está com você. Esta é a grande certeza da nossa fé. Mesmo quando experimentamos a dor, o sofrimento, a situação de morte, Ele é Deus conosco. Ele é no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está com você. Tenha essa certeza no seu coração. Jesus está com você. Rezo por você, pela sua família, para que você nunca esqueça dessa presença viva de Jesus, mesmo quando o seu coração estiver triste, como o dos discípulos que caminhavam tristes pelo caminho. Acredita, Jesus está ao seu lado. Alegria, Ele ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão do coração imaculado de Maria. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para você. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos.